Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom final de semana. Que todos nós possamos descansar, né? Vamos para a história de hoje. Essa história aqui aconteceu há muito tempo. O Mário casado. Tô falando o nome porque eu só falo José para não me misturar, mas tem alguns nomes que eu falo porque são pessoas que eu conheci, que eu cheguei a conhecer. Então, o Mário casado com a Márcia há 11 anos, tinha quase 12 já. A Márcia é muito esforçada, muito trabalhadora, estudiosa. E quando ela casou com ele, a mãe deu uma casa para ela. E para facilitar a vida deles, né? A mãe da Márcia não queria que ela passasse pelo aquele processo de trabalhar demais, né? Tem muita preocupação, resumindo. O Mário trabalhava e o dinheiro mal dava para pagar as contas. Márcia se esforçava bastante e Mário sempre cansado. Ele dizia que é só aquele trabalhinho ali, sabe? Um salário. A Márcia teve 2 filhos. O tempo passou, ela teve 2 filhos, um menino e uma menina. E o Mário ficava mais em casa do que a Márcia, porque ela trabalhava muito, ela estudava, ela queria crescer, né? E ela estava contando com o marido para isso. O que acontece? Acontece que o Mário só trabalhava e, tipo, ajudava assim, levava as crianças para a escola, trazia. Quando ele ia trabalhar, ele levava, quando ele voltava, ele buscava as crianças na creche, né? A condição deles melhorou bastante. O que acontece é que quando a condição deles melhorou, a Márcia falou para ele, ó, fica com teu salário para te comprar tuas coisas, investir num curso, esse tipo de coisa, né? Olha só, minha gente, a mulher deu plena liberdade para ele fazer o que quisesse com o salário dele. Investir nele, né? Não precisava ele gastar em casa, porque ela estava ganhando muito bem e dava para suprir tudo. Ela deu até um carro para ele. Na verdade, ela comprou o carro no nome dela, mas ela deu para ele, né? Porque ele andava com as crianças, então ele precisava de um carro. Isso tudo já quando a condição melhorou. O que acontece? Acontece que um dia a Márcia foi ajeitar a criança na cadeirinha, né? E percebeu um bilhete de cinema. E o Mário disse que sim, ele tinha ido no cinema, mas com as crianças. Não, ele não tinha ido, ele tinha ido com a amante, minha gente. Ele arrumou uma amante e ele gastava todo o dinheiro dele com lanches, motel, cinema, praia. Ele dava de um tudo para ela, né? O que acontece? O alerta da Márcia se acendeu na hora, né? Tem coisa errada. A amante do Mário sabia que ele era casado e queria ser assumida. Márcia questionou o Mário, né, como eu já falei. Ele disse que não tinha ido no cinema, mas sim com as crianças. O plano da amante não deu certo, né? A amante começou a deixar pista. Acontece que a Márcia não esqueceu do tal bilhete, do bilhete de cinema. A Márcia tinha crescido sem o pai e não queria isso para os filhos dela, né? Aí ela resolveu deixar quieto. Márcia, Márcia pesa as coisas, né? E decide deixar quieta a história do bilhete. Acontece que a amante não estava disposta a perder o Mário. Ela queria que ele separasse e a assumisse. Ela achava que o Mário tinha dinheiro. Mário gastava com ela o salário mínimo e o dinheiro que sobrava das despesas que a Márcia dava para ele. A Márcia deu um cartão para ele gastar, tipo, paga conta, esse tipo de coisa. A Márcia acha mais uma vez pista que a bonita deixou dentro do carro. Achou uns cabelo loiro lá dentro, na cadeirinha da criança. Aí a Márcia já não querendo mais ser feita de besta, começou a juntar prova, começou a, a ir atrás do que estava acontecendo, né? E fez amizade, descobriu quem era a mulher e fez amizade com a dona da casa dos aluguéis que a moça morava. Juntando prova, ela bloqueia os cartões e vai atrás do Mário, né? Um dia ela pegou um táxi e foi atrás. E ela desceu
desceu do carro e pegou os dois em um barzinho muito aconchegante, escondido, né? E pediu a chave do carro. Os dois, lógico, se espantaram, né? O Mário, para não ver ser um escândalo, não aconteceu um escândalo grande, ele entregou a chave. E naquele dia a Márcia mandou o Mário viver do salário dele. E a Márcia pediu para a nova amiga que ela tinha feito, a moça lá dos aluguéis, que a amante morava, colocar a amante na rua. E ela colocou. A moça só pagava atrasado. O Mário ficou sem nada. 2 meses depois, a Márcia começou a namorar um empresário que já era afim dela há muito tempo e ela não aceitava por causa da família. Agora não tinha mais impedimento, né? Aí no divórcio o Mário pediu para voltar com ela. Pediu mais uma chance, né? Disse que não queria divorciar. E a Márcia perguntou para ele se ele tinha pensado nas crianças. E é isso, minha gente. O cara, né, tinha tudo livre, tinha um salário para gastar com ele tinha o dinheiro também que sobrava das despesas da casa, né, que ele podia ter direito. Ela deu a chave de ouro para ele, né, ó, faz um curso, te aperfeiçoa, para ele crescer, né? Ela dava todo o apoio para ele crescer, mas ele não quis, ele resolveu procurar diversão na rua e ficou sem nada. A amante também ficou sem casa, foi posta para fora do aluguel. Os dois ficaram na rua da amargura. Eu não sei o que aconteceu com eles. Provavelmente foram para casa dos parentes dele. E é isso, minha gente. As besteiras que o ser humano faz na vida, né?